Olá, irmãos, eu sou Rodrigo Souza, sou cristão, pentecostal, professor de escola bíblica e conservador. E nesse vídeo eu quero falar de um personagem bíblico bastante importante nas pregações, que é o Rei Davi. Eu fiquei com vontade de fazer esse vídeo falando sobre a vida de Davi, porque Davi é uma das pessoas mais importantes para mim no Antigo Testamento. Foi uma pessoa selecionada por Deus para pastorear Israel. Deus depositou nele o Espírito Santo e usou ele de maneira bastante adequada e deu condições para ele suficiente para derrotar os seus inimigos e através dele estabeleceu uma liderança bastante forte, bastante concreta e objetiva. E quando você vê, você percebe que isso é graça, né? Graça é o favor imerecido de Deus, né? Deus escolheu salvar, Deus escolheu a pessoa. Então isso é de acordo com a soberania de Deus. Por que Deus escolheu Davi? Uma das coisas que o próprio Deus fala é quando ele está conversando com Samuel e fala: vai na casa de Jessé, o belemita, porque dentre os filhos eu tenho um rei, um homem que é segundo o meu coração. Então, alguma coisa Deus achou importante e essencial em Davi para o seu projeto posterior, que era a liderança em Israel. Mesmo assim, você consegue perceber o seguinte: ele tinha algumas qualidades bastante louváveis. A facilidade, ou melhor, a qualidade era superar a frustração. Quando chegamos no capítulo 22 de 1 Samuel, você percebe que ele está em um dos momentos mais difíceis da vida dele. Por quê? Primeiramente, Davi derrota Golias, ok? Aí ele é ovacionado. Aí ele entra para o exército de Israel, aí ele se aparenta com o rei. Deus começa a abençoar Davi de maneira poderosa. Davi chega até ser general. Aí acontece que há o ciúme do rei Saul em Davi, né, por causa do cântico das mulheres. Então, Saul rebaixa Davi e começa a persegui-lo, né? Por 2 vezes tentou matar ele pessoalmente. E começa uma perseguição assim, estilo nível Polícia Federal, Interpol, atrás de uma pessoa, de um bandido, né? Davi foi considerado, muitos anos em Israel, como um fugitivo político, como alguém que se revoltou contra o rei, uma pessoa que merecia a morte. Os estudiosos, eles divergem muito em quanto tempo que Davi ficou nessa perseguição. Alguns falam 5 anos, que é o que eu acho mais viável. Alguns falam de 10 e outros falam até de 14 anos ele se escondendo em caverna para não ser morto pelo exército de Saul. Acontece que quando Davi oficialmente vira um fugitivo político do rei de Israel, a família dele fica sabendo e se encontra com Davi na caverna de Adulão. O que acontece? Aí aquele povo, aí muitas pessoas mais allegadas da família de Davi começam a entender o que está acontecendo. Aí se você analisar em 1 Samuel, deixa eu até pegar a Bíblia aqui, 1 Samuel capítulo 22, Davi começa a fazer uma equipe, não por ele, mas sim as pessoas ficaram influenciadas pelo fato de Davi ser uma pessoa, ser um líder em Israel e que estava sendo fugitivo do rei. Então o que acontece? Capítulo 22 de 1 Samuel e o versículo 2. Leiam comigo. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles. E eram com ele 400 homens. Veja bem, se uniu a Davi a pior espécie de ser humano. Tinha bandido, tinha traficante, tinha cara que gostava de matar, tinha cabra sem vergonha, tinha pessoa que não prestava, tinha cara que pedia emprestado e não pagava, tinha pessoas procuradas pela polícia, enfim, foi a pior coisa que aconteceu aos olhos humanos. Só que ali Deus permitiu que aqueles homens vissem em Davi, seguissem Davi
e que fossem liderados por alguém que servia a Deus, por alguém que sabia que as coisas dependiam somente do Deus de Israel e alguém que fazia as coisas certas. Aqueles homens começam a andar com Davi, começam a aprender muita coisa de Davi, entendeu? Tinham pessoas ali que não acreditavam no Deus de Israel, vamos supor assim, começaram a acreditar. Pessoas que tinham o seu caráter bastante difundido, bastante falha, pessoas horríveis, começaram a seguir Davi dessa maneira. A Bíblia diz em Hebreus que a natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. Quer dizer, essa é uma prova do texto de Hebreus. Então Davi começa a ser uma influência positiva para aqueles homens. Davi foi um líder situacional, um líder que gerenciou aqueles homens, que monitorou aquelas pessoas em um período de incerteza e de incapacidade. Deus deu as ferramentas necessárias para que Davi fosse o líder daqueles homens. Só que não foi fácil. Quando chega no capítulo 30, é um dos piores momentos de liderança de Davi. O que acontece? Todas as esposas desses homens e os filhos são raptados pelo inimigo. A tristeza e a desgraça chegou a ser tão grande na vida daqueles homens, que eles pensaram até em matar Davi, como se fosse culpa de Davi. Eles estavam em guerra, então isso era até normal. Só que quando você lê o capítulo 30 de Samuel e o último versículo da primeira perícope, você vê algo em Davi. Enquanto o povo chorava, se desesperava, Davi se animou no Senhor. Em outras traduções, Davi se esforçou no Senhor, né? Davi buscou direção. Davi foi atrás. Com certeza passou na mente de Davi a vontade dele pegar o boné dele e sair fora, dele abandonar tudo. Só que ele servia a um propósito maior. Ele já tinha entendido que aqueles homens necessitavam ser liderados. Aí Deus depois fala com Davi, usa um profeta ali no meio deles, que eles vão e resgatam as esposas e os filhos. E ainda acabam com os inimigos dele. O que nós temos que entender agora? Quando Davi assume o reino, os valentes de Davi, que são 37 homens principais, saíram dessa classe de homens que não prestavam, dessa classe de seres humanos marginalizados pela sociedade. Através da experiência, através da evangelização de Davi, através do pastoreamento, da liderança, do monitoramento de Davi, 37 homens se destacaram profusamente. Mas o verdadeiro líder é aquele que pega pessoas normais, pessoas comuns, e fazem elas fazer coisas extraordinárias. Quer dizer, então Deus usou Davi para estabelecer uma base política, religiosa e uma classe de liderança, de homens respeitados, de anciãos que falavam e as pessoas respeitavam, que foi esses 37 valentes de Davi. Então, quando passamos por dificuldades em nossa vida, na nossa família, no nosso ministério, talvez uma das oportunidades é que Deus está trabalhando através do seu perfil, através da sua liderança, pode ser a liderança da sua família, para que você seja uma influência positiva para essas almas e que elas consigam enxergar, que elas consigam ter aquela visão teleológica, aquela visão além do infinito, aquela visão bíblica, aquela visão que Deus vai fazer as coisas, aquela visão que você crê que Deus vai trabalhar de acordo com a necessidade dele, do projeto dele e que vai trabalhar por nossas vidas. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Amém?